Super Futebol. As últimas informações do seu time preferido. O nosso esporte amador. E os assuntos em destaques do país e do mundo. Bola no centro da Web Rádio Gamboa. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Está no ar o programa Miguel Poente e Amigos. Miguel Poente e Amigos. Beleza, galera? Está começando agora mais um programa legal, Miguel Poente e Amigos. A partir de agora, no seu rádio, no seu Facebook e em todas as redes sociais que está conectados com o nosso sistema emissora Web Rádio Gamboa. A partir de agora começa então a programação mais top do seu rádio. E agora a gente passa a programação para o grande âncora, nosso amigo Miguel Poente. É com você, Miguel. Boa noite, Gerson. Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Gamboa. Boa noite para você que está ligado aí no Facebook, na nossa live, diretamente pela página da Web Rádio Gamboa. Boa noite para você que nos acompanha nesse momento através do player do blog Guamaré em Dia, do player do blog do Edilmar Medeiros, guamarense. Para você que nos acompanha vendo esse programa gravado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo da hora que você esteja assistindo, no nosso canal aí Todos por Um, com essa parceria também com o nosso amigo Gerson Almeida. É o seguinte, boa noite aí para vocês. Primeiramente, né, dando uma explicação rápida, né? A gente fez uma alteração no horário, colocando o programa para começar às 8 horas da noite. Não tivemos como começar às 8 horas por alguns problemas técnicos, mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui para fazer nosso programa semanal. E já dando uma desculpa para vocês aí, dando uma satisfação, na verdade, na sexta-feira tivemos compromisso com outro projeto e por isso o programa não foi ao ar. A gente teve reunião interna para resolver algumas coisas sobre o canal Todos por Um e por isso não estivemos aqui na sexta-feira trazendo aí a programação para vocês. Mas hoje vamos trazer muita notícia para vocês aí a respeito do mundo do futebol e também outros assuntos aí que são recorrentes. E vamos começar com um caso aqui que foi bem polêmico. Eu estava vendo isso ontem. Boa noite, Edmilson. Boa noite aí para vocês que vão chegando na live. E só para você que está ligado aí, se você está ligado no YouTube, faça um favor pro amigo, curta aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal Todos por Um, curta o nosso canal, curta a nossa live, compartilhe com os amigos, se você está vendo gravado através aí do nosso canal. Então você, por favor, faça esse favor, né? Se inscreva no canal Todos por Um, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você está vendo essa live aí gravada, né? Não estamos ao vivo agora no YouTube, mas assim que terminar, a live vai para o canal, né? Então, eu estou pedindo para quem esteja acompanhando a gravação pelo YouTube nesse momento, vai lá, curte, compartilha e se inscreva no canal Todos por Um, beleza? Vamos lá, vamos com a primeira notícia do dia. Boa noite, Erivânia. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao nosso amigo Jackson, que está chegando aí na live. Galera, ainda tô convidando algumas pessoas aqui, aproveitando o ensejo, né? Estou convidando algumas pessoas para participar da live, para aumentar um pouquinho a nossa audiência, e também é bom porque tem uma interação maior do público, né? O pessoal gosta de mandar umas perguntas, então a gente manda aqui o convite para mostrar que estamos online. Só um instantinho, só pedir aí a compreensão de vocês. Enquanto a gente manda o convite, rapidinho, só para o pessoal ficar sabendo que a live está no ar, beleza? Pronto, vamos lá. Boa noite, amigo Jackson. Vamos lá, a primeira notícia vem aqui do Palmeiras, né? Lembrando que mais uma vez estou sozinho. Eu estou tendo muita dificuldade aí com minha equipe de esportes. Estou até recrutando, digamos assim, novos participantes, porque o pessoal está sempre com um compromisso ou outro e não está conseguindo cumprir a agenda.
né, e a gente não pode ficar na mão. Então, vamos lá, começar com a primeira notícia aqui que vem do Palmeiras. Clube do Catar pede tradução de notícias sobre suposta agressão de Dudu, meia do Palmeiras, né, à ex-esposa. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia e eu comento aqui, e vocês, se quiserem deixar algum comentário aí, fazer alguma explanação, fiquem à vontade. O Aldo Rai do Catar solicitou uma clipagem uma seleção de matérias jornalísticas e pediu a tradução das recentes notícias sobre a acusação de agressão do meia palmeirense à sua ex-esposa. Na segunda-feira passada, Malu Ohana, com quem Dudu tem 2 filhos, relatou um BO onde teria sido agredida nessas denúncias com socos na cabeça, na região do peito e pulmões, fora os puxões de cabelo, ao encontrá-la na garagem do imóvel em que ela mora, né, no caso, ex-mulher. O jogador teria ido atrás, né, da ex-esposa e teria batido nela. O jogador prestou depoimento 2 vezes ao longo da semana para dar sua versão dos fatos. Ele negou a acusação da ex-esposa e afirmou que as imagens da câmera de segurança mostram que ele não a agrediu. Dias antes desse caso, Dudu informou a diretoria do Palmeiras que havia interesse do clube do Catar e que ele gostaria da transferência. A proposta ainda não foi formalizada oficialmente porque os dirigentes lá do Catar querem justamente saber, né, dessa questão aí do comportamento do jogador, né, o extracampo. Então, essa é a nossa primeira notícia, voltando aqui para vocês. O negócio é o seguinte, a gente aproveita esse ensejo dessa notícia para abrir o programa já falando a respeito desse tema, aproveitando, porque é o seguinte, nós estamos em tempo de isolamento social, onde as pessoas ficam muito tempo juntas, os casais. Não é o caso deles, porque eles são separados, mas a gente tem visto nesse período de isolamento social muitas queixas, né, de esposas, agressões, né, pessoal com nervo à flor da pele, às vezes sem trabalho, né, e ficando muito tempo em casa. E nesse período aí a gente tem passado por realmente muitas situações nesse sentido. Então, assim, você que é mulher, ou você que de repente é vizinho, é parente, né, e você sabe de alguma coisa, de algum relato de agressão, o telefone para denúncia é 180, certo? Esse telefone 180, você entra em contato com as autoridades e você fala, né, relata o que está acontecendo ou com você, ou denuncia algum caso que você esteja com conhecimento, que às vezes a pessoa não tem essa autonomia de denunciar ou tem medo. Então, o importante é que nessa época aí de pandemia a gente se ajude, né, e não somos nem um pouco favoráveis a esse tipo de situação. Homem que bate em mulher é um covarde, né? Tem que ser enquadrado na Maria da Penha e tem que pegar a cana, né? Então, esse é um dos serviços sociais, né, que nós do projeto Todos por Um também engajamos, né, de ajudar na forma social, ajudar com utilidade pública, e isso é uma das utilidades públicas que eu estou abrindo aqui o programa, aproveitando o espaço, né, pedindo licença a vocês, né, deixando um pouquinho o esporte de lado nesse início, mas é importante que as pessoas entendam esse momento, entendam a importância desse momento, e você que tem qualquer tipo de comportamento dentro de casa onde o seu marido, seu namorado, seu ex, né, tenha esse tipo de comportamento contra você, não aguente calados, né, ligue para o 180 e denuncie, tá certo? Então, falando ainda a respeito do Palmeiras, voltando aqui para o caso do Dudu, é claro que tudo vai ser apurado, né, toda história tem 2 lados, e o jogador vai ter direito à sua defesa, né, ele se confia nas imagens internas ali das câmeras para provar que a versão da ex-mulher dele é falsa, né, mas em todo caso, vamos em frente.
o que chama a atenção é o seguinte, o que chama a atenção é que o Dudu, ele digamos assim, ele já se negou a sair do Palmeiras umas 2 ou 3 vezes, até com propostas grandiosas do futebol chinês, diz ele, por amor à camisa do Palmeiras. Então, assim, é muito estranho que nesse momento o Dudu tem uma pressa enorme de sair do Brasil para jogar no Catar, que é um futebol ainda mais subdesenvolvido do que o chinês. Tem grana? Tem muita grana, né? Todo mundo sabe que naquela região ali do mundo jorra dinheiro, né? Mas assim, olhando pelos fatos, onde o jogador não tinha interesse de sair do futebol brasileiro, até porque visava uma seleção, né, uma Copa do Mundo, e ele sabe muito bem que ele indo para o futebol do Catar, essa situação fica muito distante para ele. Então, pesando tudo isso, a gente tem um pouco de desconfiança, mas, repito, não nos cabe julgar. Quem vai determinar se houve alguma coisa ou não é a justiça. Ele deu a versão dele, já fez o depoimento, a ex-mulher também deu a versão dela, já fez o boletim de ocorrência, e vamos em frente, a gente vai ficar acompanhando aí, monitorando essa situação. Mais à frente, se tiver alguma novidade, a gente volta a tocar nesse assunto. Mas, repito, né, para você que não acompanhou desde o primeiro minuto, entendam, você que é mulher, você que está aí com o seu cônjuge, você que é casada, você que namora, você que é ex-esposa, e principalmente, acontece muito, eu conheço pessoas próximas que se separaram e que me relatam que o ex, né, fica perseguindo, né, o ex não aceita a separação, quer vigiar com quem você sai, né, se você tem outra pessoa, né, tem uma certa psicose. Então, assim, é bom sempre ficar ligado, né, nessa história aí. Não se deixem abater por isso, não tenham medo, porque, assim, o medo de vocês, de não denunciar, né, de não ligar para o 180 e denunciar essa situação, vai fazer com que a bola de neve aumente, né? Começa com agressão verbal, daqui a pouco é um empurrão, daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco é um espancamento, né, é um tiro, e aí, né, mais um CPF cancelado, porque você não teve coragem de lutar pela sua vida, né? Então, assim, não seja passiva, denuncie, não fique na mão de pessoas psicopatas, entendeu? E você que está começando esse relacionamento, se ligue bem com quem você tá se relacionando. Se você vê que o cara tem essa característica agressiva, saia logo, né? Não deixa a bola de neve crescer, não, tá certo? Esse é o conselho que eu faço aqui a você, pedindo espaço aí do amigo Gerson. Sei que o programa não tem a ver, mas eu estou me utilizando aqui do espaço da rádio, com a diretriz do nosso projeto Todos por Um, que a gente está nesse engajamento. Causas como essa a gente defende, e é para isso que a gente existe, certo, Gerson Almeida? Tá belezinha? Vamos em frente aqui com a nossa segunda notícia, que é a respeito do futebol do Rio de Janeiro. Deixa eu agradecer aqui as pessoas. O nosso amigo Bebeu está assistindo aqui. Ele falou pelo WhatsApp que tá acompanhando. Nosso amigo Jânio está pedindo aqui o link do canal. Rapidinho, galera, só porque eu tô tendo que divulgar aqui a programação, e tem gente querendo entrar e tá falando que não tá indo. Tô divulgando aqui de novo. Boa noite, Ivete. Boa noite, Thaís. Meu tio Vilnelson está mandando os parabéns aí. Tem uma galera que não está se manifestando no chat, mas fica aqui no meu WhatsApp, como eu estou com retorno de tela do computador, né? Se você tiver no WhatsApp aí, tiver meu contato, você pode mandar mensagem também direto pelo WhatsApp, que a gente troca uma ideia. Para quem não tem meu WhatsApp, quiser anotar aí para entrar em contato, para não ficar só pelo chat, quiser trocar uma ideia até depois do programa e tudo, o número é o seguinte, 84, que é o DDD aqui do RN, 99102, aliás, 04
9104-2264. Repetindo, 99104-2264. Esse é o número do WhatsApp. Né? Tem muita gente que está preferindo falar lá pelo Zap e não aqui pelo chat. Né? E na semana passada eu não me liguei nisso e quando eu fui olhar meu WhatsApp estava cheio de mensagem lá, o pessoal dando boa noite, perguntando as coisas e eu fiquei ligado aqui só nas mensagens do chat. Então agora estou dando uma atençãozinha melhor lá para o nosso Zap. Boa noite, Bebeu. Beleza, amigo? Então vamos lá. Nossa segunda notícia aqui, lembrando que entramos atrasados sim, né? Para você que está chegando agora na live, entramos atrasados, entramos de 8h30 por problemas técnicos, mas o programa mudou de horário, tá certo, galera? A partir de hoje, as lives aí do programa Miguel Boente e Amigos são às 8 horas da noite. A programação mudou, beleza? Programação oficial pela Web Rádio Gamboa. Você que está aí acompanhando pelo blog do Guamaré em Dia, sintonizado no nosso player, você que está no blog do Guamaraense, você que está no De Olho na Cidade, do nosso amigo Gerson, acompanhando lá. O horário oficial da nossa programação agora a partir das 8 horas da noite, beleza? 8 horas da noite. Estão dizendo aqui, Gerson, se você puder dar uma conferida aí, estão dizendo, eu estou passando aqui o link oficial, está falando que a página não existe. Né? Só que a página existe que a gente está acompanhando aqui. Né? Eu estou passando o link aqui do vídeo do Facebook, está falando que a página não existe. Se você puder dar uma testada aí nesse link, para ver, porque tem gente querendo participar e está reclamando aqui no WhatsApp que o link que eu mandei não está endereçando, entendeu? Agora, é porque eu não tenho como falar com a galera aqui, né? Quem quiser participar, pode entrar direto pela Web Rádio Gamboa, né? Pela página do Facebook, e é até mais seguro do que o próprio link. Vamos em frente aqui com nossa segunda notícia. FERJ define as datas das semifinais e da final da Taça Rio. Semifinais serão disputadas no dia 5 de julho, um domingo, e a decisão no dia 8 de julho, uma quarta-feira. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou as datas das semifinais e da final da Taça Rio, correspondente ao segundo turno do Campeonato Carioca. Os jogos semifinais serão no dia 5 e a final no dia 8. As partidas ainda não foram definidas porque vai ter a quinta rodada da Taça Rio, que vai ser jogada aí nessa quarta-feira, e com o parceramento final dos grupos é que vai definir quem é que vai disputar as semifinais. Lembrando que o único clube garantido 100% é o time do Flamengo. O Flamengo está com uma campanha boa na Taça Rio, inclusive por conta do resultado do tropeço do Fluminense ontem, o Fluminense que perdeu de 3-0 para o Volta Redonda, o Fluminense irreconhecível em campo. Graças a esse resultado, o time do Flamengo acabou sendo beneficiado e hoje é o primeiro lugar no geral. E se ganhar a sua partida na quarta-feira, ele garante 100% o primeiro lugar geral da campanha. Em que isso é importante? Estou fazendo esse parêntese aqui na notícia, mas tem a ver. Em que isso é importante? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, galera. Tô me virando aqui um pouco sozinho, mas é por uma boa causa. Então vamos lá. Em que é importante o time do Flamengo ter a campanha primeiro lugar no geral? Porque o Bebeu está falando aqui que entrou pelo link, né? Então a culpa não é do link. Está tendo algum problema no telefone de algumas pessoas, no computador. Enfim. O Flamengo sendo o primeiro lugar do geral, se ele vier a ganhar o segundo turno do campeonato, ele não tem final, né? Não tem a final em 2 jogos. Por quê? O Flamengo seria ganhador dos 2 turnos e ainda seria o campeão do geral, né? Então, com isso, o Flamengo seria campeão carioca direto. Caso o Flamengo, mesmo que venha a conquistar a Taça Rio
e, por exemplo, ele tropece na quarta-feira e o Fluminense ganha, e o Fluminense retome a primeiro lugar no geral, que eu acho pouco provável, mas vamos trabalhar aqui com hipótese. Caso isso aconteça e o Fluminense consiga esse primeiro lugar no geral, mesmo o Flamengo ganhando a Taça Rio, teríamos uma final de Carioca entre Flamengo e Fluminense. Então, assim, essa situação de ter a pontuação geral a favor é importante porque o clube pode garantir o Campeonato Carioca sem a necessidade dos 2 jogos finais. O que é um absurdo, né? Não no caso do Flamengo, que seria campeão, mas é impressionante como a Federação do Rio de Janeiro ela paga pela incompetência, né? Os caras conseguem destruir uma coisa simples, né? Antigamente a gente tinha Taça Guanabara e Taça Rio, o vencedor da Taça Guanabara enfrentava o vencedor da Taça Rio e era campeão. Ou se o mesmo time vencesse os 2 turnos, era campeão. Era um campeonato simples, né? E era um campeonato que chamava mais atenção do que hoje, né? Hoje a gente sente que existe uma forçação de barra, e já foi pior. O regulamento do ano passado, por exemplo, o campeão dos turnos só se classificava para a semifinal do campeonato, né? Então, assim, vamos supor que Flamengo e Fluminense fossem campeão do primeiro turno e do segundo turno. Aí eles iam para a semifinal contra Botafogo e Vasco, um exemplo. Se Botafogo e Vasco os vencessem na semifinal, disputariam a final do estadual sem ter ganho nenhum turno, né? É um absurdo, né? Meritocracia zero no Campeonato Carioca. Mas a verdade é essa. E ainda corria esse risco, né? Vamos supor, o Flamengo ganhar os 2 turnos, o Fluminense tem uma campanha melhor no geral, tem o direito de ir para a final, e na final ser campeão sem ter ganho sequer um turno. Então, o Campeonato Carioca é bagunçado como sempre, e esse ano, principalmente, muito bagunçado o Campeonato do Rio de Janeiro, e fica difícil, sabe? Fica difícil mesmo, mas é isso, né? Então, falando aí sobre essa situação, e ainda aproveitando o ensejo aí do Campeonato Carioca para falar sobre os jogos de ontem, né? O Vasco também ganhou sua partida contra o Macaé, com 3 gols do Cano. Poderia ter feito até mais 2, né? Perdeu 2 gols, o Cano, e o Vasco jogou bem no primeiro tempo, impôs um certo ritmo. Quando conseguiu a vantagem de 3-1, aí deu aquela relaxada, né, no segundo tempo, mas mesmo assim, com o freio de mão puxado, ainda criou algumas oportunidades para ampliar o marcador. Poderia ter goleado a equipe do Macaé, e mesmo goleado, o Vasco poderia ter sido eliminado ontem, né, do Campeonato Carioca, porque contou, assim, entre aspas, com a sorte, né, com o tropeço do Madureira. O Madureira jogando no seu campo, perdeu para o Resende de 2-0 e deu uma sobrevida ao Vasco. Uma sobrevida que agora ele vai poder tirar no confronto direto, né? Vasco e Madureira no meio da semana. O Vasco vencendo, ele pode se classificar. Então, acabou sendo boa a rodada para o Vasco. E no caso do Fluminense, que perdeu do Volta Redonda por 3-0, foi a reestreia do Fred, uma reestreia muito, digamos assim, muito burocrática. O Fred não produziu nada nos 45 minutos que esteve em campo. O narrador mal falou o nome dele. O técnico reclamou da movimentação dele, às vezes pedia para ele voltar um pouco para buscar o jogo. Não foi culpa dele também, a culpa um pouco do time. Primeiro porque o Fluminense ficou com 10 jogadores muito cedo. O Egídio perdeu a cabeça e deu uma entrada violenta no jogador do Volta Redonda, acabou sendo expulso. Aí vocês sabem, vocês que jogam bola, sabem que você jogar 70 minutos com 11 contra 10 é uma diferença muito grande, ainda mais no futebol competitivo e físico como esse, e ainda mais primeiro jogo pós-pandemia, né, quase 100 dias de inatividade, os clubes com pouco tempo de treinamento. Então o Fluminense foi uma presa fácil para o time do Volta Redonda. Claro que não foi só isso, também foi alguns erros individuais. O primeiro gol, por exemplo, o Fluminense se mandou todo à frente e estava dando muitos contra-ataques à Volta Redonda, e o Volta Redonda acabou fazendo um gol num frango do goleiro. O goleiro Muriel aceitou a bola embaixo das pernas e acabou tomando o gol. E a partir daí o Fluminense se rendeu, tomou o segundo, quando poderia ter empatado o jogo. Na bola de empatar o jogo, o Fluminense perdeu, e no contra-ataque seguinte o Volta Redonda fez 2-0, e no finalzinho do jogo
já digamos assim, na linguagem do UFC, o juiz abrindo contagem, Volta Redonda foi lá e nocauteou, né? Fez o terceiro. Então, vitória justíssima do Volta Redonda. O Fluminense estreou muito mal, o único dos 4 grandes aí que voltou com derrota, né? O Flamengo já havia vencido no meio da semana o Bangu por 3-0, o Botafogo na manhã de ontem goleou por 6-2, a equipe da Cabo Friense, o Vasco ganhou 3-1 e o Fluminense perdeu 3-0. Então, o Fluminense, que era o mais ajustado, né? Assim, que os flamenguistas colocavam como um dos concorrentes, ou o único concorrente que teria condições de brigar dentro do Campeonato Carioca com o Flamengo por alguma coisa, o Fluminense foi o que aparentemente voltou mais desajustado. Então, o Fluminense praticamente aí deu adeus a possibilidade de chegar a uma final de Carioca, a não ser que ganhe o segundo turno. Se chegar nas semifinais e conseguir ganhar a Taça Rio, aí pode sonhar com a final. Agora, pela pontuação geral, ficou bem complicado para eles. Vamos continuando aqui. A notícia ainda sobre a Taça Rio. Só para dar um panorama aqui para vocês de como está o campeonato, para quem não está muito por dentro, o campeonato está assim. Após 4 rodadas de Taça Rio. No grupo A, o Flamengo tem 12 pontos, o Botafogo tem 7, o Boa Vista tem 7, Portuguesa 4, Bangu 4, Cabo Friense não tem ponto, certo? Então aqui a equipe do Boa Vista ainda está lutando com o Botafogo, só que tem uma diferença aqui, né, que o Botafogo ele precisaria tropeçar contra a Portuguesa, e o Boa Vista joga contra o Flamengo, né? Então, assim, a sorte do time do Botafogo é que o adversário do Boa Vista é o Flamengo. Então, fica praticamente difícil aí, quase impossível, pensar no Boa Vista se classificando nesse turno, né? E os jogos são os seguintes. Na quarta-feira, às 3h15 da tarde, em Moça Bonita, tem Bangu e Cabo Friense. Na quarta-feira, às 21h30, Flamengo e Boa Vista, e também na quarta-feira, às 21h30, tem Portuguesa e Botafogo. A princípio, esse Portuguesa e Botafogo é o jogo que será transmitido pela Rede Globo. No mesmo horário, o Flamengo vai estar em campo contra o Boa Vista. A gente vai falar um pouco mais sobre esse imbróglio aí da Globo de transmissão nessa briga particular contra a equipe do Flamengo. Mas o que dá para adiantar é que se o jogo fosse começar agora, o Flamengo poderia transmitir com imagens pela Flá TV, né? Se fosse agora. Mas daqui para quarta-feira, né, a Globo perdeu uma causa jurídica hoje contra o Flamengo, mas eles ainda vão recorrer, então não dá para cravar que quarta-feira o jogo será transmitido. Mas se fosse agora, para pintar o início do jogo agora, o jogo seria transmitido. No grupo B, da Taça Rio, a gente tem aí o Fluminense com 9 pontos, o Volta Redonda com 7, a equipe do Madureira tem 6, o Vasco 5, Resende 4 e o Macaé 3. Aqui é o seguinte, vamos ter aí Macaé e Fluminense, o jogo vai acontecer na quinta-feira, lembrando que os grupos aí foram divididos, o grupo A joga na quarta e o grupo B joga na quinta. Macaé e Fluminense às 17h30, às 8 da noite, também na quinta-feira, tem Vasco e Madureira, e na quinta, às 8 horas, também tem Volta Redonda e Resende. Esse grupo aqui está meio embolado, mas até o Fluminense ele corre risco, né? Porque se ele perder do Macaé, ele pode ficar com 9 pontos, se o Volta Redonda vencer o seu jogo, o Volta Redonda vai a 10, né? E se por acaso, né, o Madureira também vencer o seu jogo, o Madureira iria a 9. Claro que tem uma situação de saldo a ser tirado, né? Mas isso pode ser gol a gol, né? Vamos supor que a equipe do Macaé faça 3-0, 4-0 no Fluminense, né? Que se jogar o que jogou contra o Volta Redonda é presa fácil de novo. E o Madureira consiga tirar uma casquinha do Vasco, pode acontecer. É meio difícil,
mas pode acontecer. E o Vasco ele tem que vencer, né, para ir a 8 pontos, é um confronto de 6 pontos aí contra o Madureira, e ele tem que torcer para o time do Resende vencer o Volta Redonda. Esse resultado aí do Volta Redonda ganhar do Fluminense não foi muito favorável. O Vasco queria pelo menos um empate aí nesse jogo passado entre Volta Redonda e Fluminense, mas como não aconteceu, vamos em frente, né? Então essa é a quinta rodada, esse é mais ou menos o panorama aí do Campeonato do Rio de Janeiro, confuso, Campeonato Carioca. Boa noite, Gleibe. Boa noite aí a todos que estão chegando na nossa live. Dando mais uma vez um boa noite especial aí para você que está sintonizado pela Web Rádio Gamboa, através do Rádiosnet, através do blog Guamaré em Dia, Guamaraense, Cidade VIP. Aliás, de olho na Cidade VIP. Vou falar direitinho aqui. E para você, repito, você que está acompanhando essa gravação, que está acompanhando aí, de repente, pelo nosso canal Todos por Um no YouTube, se você está gostando aí da nossa live, por favor, se inscreva no nosso canal, que é importante, curta a nossa live e compartilhe para seus amigos, né? Que é muito importante para a gente essa parceria com vocês, tá legal? E eu vou colocar aqui para a galera no chat também o canal da gente, o Todos por Um, para que a galera possa, através aí do próprio chat, não agora, mas quando a gente terminar a nossa programação aqui, vocês poderem acessar o nosso canal do YouTube, o Todos por Um, e já tem um trabalho nosso lá, que a gente fez no sábado de estreia, uma live bem legal, que a gente fez na estreia do canal, e vocês deem essa moral pra gente aí, também compartilhem, se puder, pegue esse link aí, botem na página de vocês, no Facebook, no Instagram, ajudem a gente aí dessa moral, a gente tá precisando aí, o mais rapidamente possível, chegar a 1.000 inscritos, para poder o YouTube liberar algumas coisas, algumas ferramentas. O YouTube ele precisa que a gente tenha 1.000 inscritos, né? Então a gente está nessa campanha inicial, nesse engajamento aí, tem muita gente ajudando, né? A gente teve uma boa live de estreia e a gente espera que vocês possam aí nos ajudar nesse engajamento, beleza? Boa noite aí para Cícera Queiroz, obrigado aí por prestigiar a nossa live. Passado aí o Campeonato Carioca, vamos em frente, né? Vamos em frente que atrás vem gente. Vamos aqui falar de outra notícia a respeito do nosso tema aqui, nosso terceiro tema da noite. Lembrando que o programa vai até às 22 horas, beleza, galera? Falar rapidamente aqui da Fórmula 1, Fórmula 1 que tem seu retorno previsto aí para o final de semana. E tá aqui, ó. Fórmula 1 prepara protocolo rígido para se prevenir contra o coronavírus na temporada 2020. Notícia aqui do G1. Após quase 4 meses de espera, a temporada atual da Fórmula 1 será finalmente iniciada com o GP da Áustria, no próximo domingo, dia 5 de julho. No entanto, após o cancelamento do GP da Austrália, que seria em março, né? Não aconteceu, a categoria encontra um mundo completamente diferente do que existia naquele mês. Sob o novo normal, entre aspas, foram adotadas determinações que têm por objetivo diminuir, né, a disseminação do vírus, né, e proteger, as equipes, os trabalhadores, os profissionais. Vamos ter aí várias medidas, como atestado de saúde e teste frequente, assim como está acontecendo no futebol, né? Aquela questão de você estar sempre sendo testado, as equipes, os profissionais envolvidos. Então, vai ter todo esse tipo de cuidado aí na Fórmula 1, não seria diferente. E também tem o aplicativo Bolha dentro da bolha. A Fórmula 1 pretende criar uma espécie de biosfera segura, garantindo ainda que todos os envolvidos com a realização das provas estejam em isolamento antes de viajarem. Lá, a categoria pretende criar um aplicativo que possibilitará
monitoração do contato a menos de 1 metro entre funcionários no ambiente. Isso aí é interessante. Para reforçar a segurança, e as escuderias ainda devem criar bolhas internas para que, no caso de algum resultado positivo, o contato com o indivíduo seja o menor possível. A medida, porém, não é obrigatória e segue em análise para que não afete as operações da escuderia e também realizada de forma compartilhada, porém, funcionários não poderão ter contato com equipes rivais, né? Por isso que é a chamada bolha dentro de outra bolha. Estou vendo aqui, valeu, Gerson Almeida, tá aí o nosso canal, para você que está acompanhando nossa live nesse momento, nosso canal Todos por Um, né, no YouTube, nosso projeto aí inicial, e a gente agradece, né, fazendo um parênteses aqui, aproveitando a imagem do nosso amigo Gerson, a gente agradece porque é o seguinte, a gente em uma live, né, a gente conseguiu aí alcançar mais de 100 visualizações, com público zero praticamente, tivemos aí 46 inscrições, para quem já tem público em YouTube, isso aí pode parecer um grãozinho de areia, mas para a gente que está começando do zero, e a gente ter esse tipo de retorno foi bem satisfatório, né? A gente agradece a quem acompanhou a nossa live de estreia, a quem compartilhou, curtiu, né, se inscreveu no canal, acreditou no projeto, continua acreditando, então isso aí para a gente é bastante importante, né? Então a gente agradece bastante também a parceria dos amigos aí dos blogs que estão nos ajudando, Gerson com a Rádio Web também, e estamos juntos para fazer um trabalho de excelência, né? Um trabalho que não visa só o esporte, também vamos falar de política, como vocês puderam ver, a gente vai tratar muito de causas sociais, como foi no início da live, questão aí que envolve o nosso cotidiano, né? Religião, assuntos jovens, né? Vai ter de tudo, né? A gente está com uma gama de profissionais muito competente e que pretende trazer para vocês a melhor informação, a melhor formação de opinião. Teremos aí uma grade diária com lives, com a participação também do nosso amigo Gerson em algumas delas. Vocês vão se acostumar com a nossa grade, assim como vocês sabem que toda segunda-feira e toda sexta tem Miguel Boente e Amigos, vocês vão saber quais são os dias que a gente vai falar sobre política, sobre religião, né? Vai ter a live das meninas, né, que é uma live só com mulheres, né, que é para atrair esse público feminino, que vai ser discutido aí só assuntos relacionados ao público feminino, né? Então, assim, vai ter muita coisa legal, estamos apenas começando, fazendo nosso trabalho de formiguinha aí, e com certeza, Deus ajudando, a gente vai conseguir aí fazer um bom trabalho, conseguir atingir o maior número de pessoas possível, porque a gente está se dedicando e o nosso trabalho, modéstia à parte, é de muita qualidade. Muita gente veio falar a questão porque a live não foi bem feita, né? Teve algumas críticas, né? Porque não foi bem feita, que o fulano estava escuro, não sei o quê. A gente tem que entender o seguinte, nós somos profissionais naquilo que falamos, né? A gente domina os assuntos, mas nós estamos começando um trabalho de YouTube, né? Todo mundo teve um começo. Estou abrindo de novo um parêntese aqui para explicar isso. Todo mundo teve um começo, né? Se vocês pegarem vídeos de canais famosos de 3, 4 anos atrás, quando as pessoas começaram, se eles não tiraram do ar, porque alguns tiram até por vergonha do passado, digamos assim, vocês vão ver que os caras gaguejavam, que a iluminação era ruim, né, que saíam do assunto, né, que não era uma coisa tão boa assim. As pessoas vão evoluindo com o tempo, né, o canal vai evoluindo com o tempo. Então, assim, essa paciência a gente pede a vocês, né, tanto aqui na Rádio Web Gamboa, no nosso trabalho, quanto também no nosso projeto Todos por Um, porque a evolução ela vai vir com o tempo, né, e até com a ajuda de vocês, né. Qualquer crítica construtiva ela é bem segmentada, né? Quando ela é uma crítica para ajudar, a gente aceita, a gente analisa e a gente até faz algumas adaptações.
Mas tem gente que, infelizmente, às vezes quer só destruir o trabalho dos outros, né? Não ajuda, mas gosta de atrapalhar. Bebeu, vou abrir o parênteses aqui só para responder sua pergunta. Essa mesma pergunta já me foi feita por outras pessoas. Na verdade, Bebeu, não tem futebol local, entendeu? A gente está no município onde estamos aí em lockdown, entendeu? A pasta de esportes da cidade está sem funcionamento, né, por determinação de cima, né, e a gente está cumprindo o isolamento social, nós que somos aí da pasta de esporte, eu particularmente já estou desde março aí fazendo isolamento, estou respeitando o isolamento social, não só por amor à minha vida, mas aos meus familiares, a qual eu visito uma vez ou outra, perdida, mas quero ter a segurança de ir na casa deles sabendo que não vou levar nenhum tipo de doença, então estou fazendo meu isolamento social, e nesse momento o único esporte que está tendo na cidade são as pessoas que ainda estão cometendo rebeldia e escapando para jogar pelada, né? Que às vezes eu vejo aqui no campo perto de casa, tem gente jogando bola, né? Claro que agora não muito, porque como está com essa situação de lockdown, né, as autoridades aí estão mais atentas a respeito da vigia, né? E o pessoal está respeitando um pouco mais, graças a Deus, né? Mas até quando o isolamento ele era mais, digamos assim, não era tão obrigatório, né? As pessoas estavam direto aqui, 5 da manhã já tinha gente, tardezinha tinha gente, né? Então, assim, falar em esporte local nesse momento não é adequado, né? Infelizmente, quebrou nossas pernas, a gente já tinha planejado o calendário 2020 do esporte, chegamos a fazer, né? Fizemos o campeonato de bloco, fizemos o Orla de Férias, já estávamos nos preparando para dar início ao campeonato lá de Baixa do Meio, lá de Santa Paz, né? De zona rural, né? Depois vinha a Copa Paulão de Beach Soccer, depois tinha campeonato master de futebol lá em Baixa do Meio, né? As coisas iam andar, só que infelizmente a gente teve que parar tudo por causa de uma situação que está além do controle de qualquer um de nós. Então, só abrindo esse parêntese aí, porque existe essa indagação, mas na verdade, por enquanto, a gente não tem o que fazer, né? Infelizmente, a gente tem que aguardar, né, a melhoria, não é melhoria nem da questão de flexibilização, porque não adianta também a gente fazer, por exemplo, vamos forçar a barra, vai ter flexibilização em Guamaré, não tem mais lockdown, a Secretaria de Esporte vai fazer um campeonato no ginásio de portões fechados, sem público, né, como tem aí futebol. Não adianta, entendeu? Porque assim, vai ter contaminação, vai ter risco dos funcionários, vai ter risco dos atletas, entendeu? A gente não tem, pela questão dos atletas, a gente não tem tanto controle, não dá para testar todo mundo, entendeu? Para fazer uma competição amadora, onde não existe o profissionalismo das equipes, para você fazer com que cada uma, seus atletas 100% sejam testados, entendeu? Então, assim, não tem como a gente pensar em esporte em nenhuma possibilidade. Seria de uma total irresponsabilidade da gestão a gente fazer um programa voltado para qualquer tipo de esporte, né? Seja ele de fazer retorno de projetos sociais ou qualquer coisa assim, né? Seria meio kamikaze, né, da nossa parte, né, e principalmente de quem aceitasse participar. Porque se a gente critica, quem me conhece, eu critico, por exemplo, a volta do futebol no Rio de Janeiro, eu não posso achar interessante ter esporte aqui, a gente ainda tendo uma curva crescente de pessoas se contaminando, pessoas vindo a óbito, né, seria de total irresponsabilidade. Então, assim, a gente gosta, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de promover o esporte, de estar de dentro, né, mas, infelizmente, o momento não é para isso, né? Eu acho, assim, sinceramente, que esse ano está praticamente perdido, né? Esse ano está perdido. Aqui no Brasil, eu acho que o esporte não deveria retornar, pelo menos até setembro, outubro, e infelizmente está perdido. O ano está perdido. Então a gente espera que pelo menos a gente possa voltar
à normalidade no quesito saúde, né? Que a gente possa ter notícias, parou de morrer gente, parou de se internar gente, essas coisas assim que são mais importantes do que esporte. Não adianta você querer praticar esporte, sair de casa saudável e jogar uma bola e voltar para casa doente, né? Ainda contaminar os seus familiares. Então, é muita questão assim de responsabilidade mesmo. Nosso amigo Gerson aí tá dando um puxão de orelha. Vamos ver aqui o que Gerson quer. Questão dos patrocínios. Beleza, Gerson mesmo. Vamos lá. JM Variedades, Damiana Lanches e Marmitaria, CS Guamaré Serviços e Construções, Blog Guamaré em Dia, Blog da Dilmar Medeiros, Carioca Celular, Clique Certo. O Clique Certo é um aplicativo muito interessante aí que ajuda o pessoal a não ter que sair de casa, né? É um aplicativo que você tem a maioria dos comércios aí cadastrados de Guamaré, onde você pode se utilizar do serviço de delivery, né? E a gente divulga porque é uma coisa importante também para evitar que o pessoal vá para a rua, né? Então, é isso. Vamos dar seguimento aqui ao nosso programa, agradecendo aí ao nosso amigo Bebeu que fez a pergunta, porque também é uma boa oportunidade da gente esclarecer algumas coisas. Então, obrigado aí pela pergunta. A próxima notícia aqui continua no panorama internacional, né? A respeito do zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, que a princípio, né, o PSG, ele junto com o Cavani, eles tinham colocado esses dois atletas à disposição do mercado, disseram que não iriam renovar, mas agora eles renovaram, né? Renovaram. Então, assim, o PSG confirmou a renovação do contrato de Thiago Silva até o fim de agosto, né? Visando o quê? Visando a Champions League. Além dele, o goleiro Sérgio Rico e o atacante Motin também estudaram seus vínculos, estenderam seus vínculos por mais 2 meses, né? Para o elenco não se desfazer aí antes da final da Champions. Os 3 não devem permanecer na equipe até após o fim da temporada. Também nesta segunda, o PSG anunciou a renovação do lateral esquerdo Kusawara por mais 4 anos. O jogador de 27 anos chegou a ter seu nome especulado em clubes como Barcelona, Juventus e Inter de Milão. No entanto, o jogador permanecerá até junho de 2024 na equipe do PSG. Portanto, aí a notícia sobre o Thiago Silva. O Thiago Silva permanece na equipe do Paris Saint-Germain até a final da Champions League. Como vocês sabem, na Europa tem uma coisa diferente daqui, né? Eu estava até discutindo com o Walter sobre isso, que lá existe uma responsabilidade que aqui não existe. Eu vou citar o exemplo do Fluminense, né, com o Fred, que o Fred renovou aí por 3 temporadas até 2022, e você não sabe, na verdade, como é que um atleta da idade do Fred vai se portar daqui para 2022, se ele vai ajudar, né, se o custo-benefício vai ser bom, se ele vai estar na maioria das partidas, se vai se lesionar, ou se mesmo jogando ele vai ter um rendimento um pouco abaixo do esperado, até pela idade, né, porque não é mais aquele Fred, é um outro tipo de jogador que está aí, né? Então, assim, lá fora, a maioria dos clubes europeus, eles têm uma regra, né, que é o seguinte: o jogador que completa 30 anos, a partir dos 30 anos, não é que ele não interesse mais ao clube, mas tem no estatuto dos clubes que só há renovação por 1 ano de contrato. E não adianta você correr nos clubes da Europa, porque os principais, né, Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, esses clubes todos aí, eles têm esse mesmo princípio. Eles só renovam com o jogador medalhão por 1 ano. Se o cara conseguir, dentro dessa temporada, mostrar serviço, é proposto a ele uma renovação por mais 1 ano e depois por mais 1 ano e assim por diante. Caso ele não tenha um rendimento, né, ele é colocado no mercado, a não ser que alguém queira tirar antes do fim do contrato, ele tem que pagar a multa rescisória, mas caso contrário, acontece como iria acontecer com o Thiago Silva agora e o Cavani, né? Eles são colocados no mercado
e quem quiser levar, leva a custo zero, pagando apenas o salário, né? E colocando aí os direitos do jogador no contrato. Então, lá fora, tem essa responsabilidade que os clubes brasileiros não têm, né? Porque você contar com jogadores acima de 30, 32, 34 anos, e você estender contratos de 2, 3, 4 anos para o cara fazer um plano, vou me aposentar aqui, tenho 33 anos, vou fazer mais 4 anos de contrato e vou me aposentar em clube X, né? É muito arriscado, você vai dar aí 400, 500, 600 mil para um jogador que você não sabe se vai render, né? E se você quiser tirar o cara do contrato, você vai ter que pagar a rescisão para ele, né? E os clubes estão quebrados. Então, assim, os clubes brasileiros, eles não aprendem, né? Não aprendem a negociar, querem fazer qualquer negócio, né? Como tinha aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, quando falava em dinheiro, falava em qualquer negócio, o cara começava a brilhar o olhinho lá com aquele S, né, do dinheiro. Então, os clubes, eles fazem qualquer negócio, só que o qualquer negócio dos clubes é diferente do cara lá. O cara lá era qualquer negócio para ganhar dinheiro. Os clubes é para perder dinheiro, né? Porque quando você faz esse tipo de contrato, você está se arriscando. A relação custo-benefício é muito difícil, né? Se você pegar a estatística de jogadores acima dos 30 anos, de forma geral, tem jogadores que vingam, né? Eu vou dar exemplo do Flamengo, os dois laterais que chegaram com desconfiança no Brasil, Felipe Luiz e o Rafinha, que valeram o investimento, mas em compensação você pode contratar outros jogadores de 30 e poucos anos que não vão lhe dar nenhum retorno técnico, entendeu? E você vai ficar pagando o salário, daqui a pouco o cara não é nem aproveitado pelo técnico, vai para o banco de reserva e fica lá ganhando horrores, não pode ser desvinculado do clube porque amarrou um contrato longo, né? E a situação, você fica pagando para o cara um rio de dinheiro, que nem o Santos fez, né, na temporada passada, quando contratou alguns jogadores aí, até aquele Ruiz, né, da Costa Rica, o cara ficou ganhando sem jogar, o Cueva, né? Então, assim, os clubes, eles não aprendem, né? Não aprendem aqui no Brasil, não tem dinheiro e ainda gasta o que não tem, né? Faz mais dívida. Então, fica aí essa comparação e o PSG continua lá, o Thiago Silva, até a final da Champions, né? Considerando que o PSG chegue, né? Mas ele tem um contrato, um vínculo aí até o final de agosto. Vamos agora a uma notícia rápida aqui dos Estados Unidos, né? A Major League Soccer anuncia que 20 dos 668 jogadores com teste positivo para o coronavírus em quase um mês de treinos, né? Isso nos Estados Unidos. 20 jogadores da Major League Soccer deram resultado positivo em exames de detecção para o novo coronavírus. Desde a retomada dos treinos há cerca de um mês, anunciou a principal liga de futebol norte-americana. Atualmente, só 2 estão isolados depois de chegarem infectados a Orlando, local escolhido para a concentração de 26 times, onde vão disputar o torneio, né? O torneio lá vai ser num formato também meio Copa do Mundo, né? Até o domingo, 18 jogadores e 6 membros de comissões técnicas dos clubes deram positivo ao teste PCR aplicado em 668 atletas desde o início do mês, informou a Major League Soccer. Então, assim, mais uma notícia aqui para a gente que fala a respeito da questão dessa pandemia, né, e de como, por mais que você tome cuidados, ainda está sujeito a ter esse tipo de situação, né, porque é muito difícil você ter o controle total a respeito da pandemia, né, não tem, por mais que você queira, e quem é atleta sabe muito bem que jogador, né, é indisciplinado, né? Agora não, porque eles estão lá naquela concentração, né? Eles estão em ritmo de Copa do Mundo, vão ficar monitorados 100%, mas por que aqui no Brasil, por exemplo, tantos jogadores do Vasco apareceram com Covid e tantos outros? Porque os caras, eles não respeitam o isolamento social, entendeu? Você pega aí o próprio exemplo
do Renato Gaúcho, o cara tava jogando futebol ali na praia, né? Tava nem aí para nada, não dá nem exemplo aos próprios atletas. Então, assim, a irresponsabilidade da galera que é atleta, né, porque a maioria tem idade aí média de 20 e poucos anos, né, não tem tanta consciência social, que jogador também, infelizmente, não tem tanta consciência social, né, o foco dos caras é jogar futebol, né, mas tirando raras exceções, você tem pouquíssimos jogadores, digamos assim, com idade menor, né, há 30 anos, que tem uma consciência social. O cara, quando fica mais velho, né, a experiência de vida vai dando alguma rodagem, aí o cara vai sabendo o que importa, o que não importa, mas quando é novo, é só campo e bola. Então, os caras não se importam muito com essa questão de isolamento, e é por isso que tantos jogadores aí se contaminaram, e era mais uma desculpa, né, que também os times do Rio, fora o Flamengo, tinham para não voltar ao campeonato, por causa da negligência dos próprios atletas, né, que não cumpriram o isolamento social, e alguns estavam doentes. Inclusive, o Volta Redonda, que jogou com o Fluminense, 3 atletas não participaram da partida porque estavam diagnosticados com o vírus e foram cortados aí do jogo. Então, é mais uma notícia aí pra gente. Só um instantinho aqui, galera. Vamos lá. Seguir com mais uma notícia. Lembrando que o programa vai até às 22 horas. Temos aí mais 20 e poucos minutinhos de programa. A próxima notícia aqui diz respeito ao Lucas Paquetá, atleta do Milan. A indagação aqui é: Lucas Paquetá no São Paulo? Porque o meia foi às redes sociais falar sobre o tricolor. O jogador do Milan se posiciona na internet e diz priorizar o Flamengo em possível volta ao Brasil. Paquetá do Milan desmentiu uma suposta transferência para o São Paulo nessa segunda-feira, por meio das redes sociais. Mas porque o jogador revelado pelo Flamengo foi cogitado no São Paulo? Nesta segunda-feira, o Globo Esporte revelou a sondagem do Milan por Lisieiro do São Paulo. E um site de nome Milan News publicou que Lucas Paquetá poderia ser envolvido aí numa negociação de troca de jogadores, onde ele viria para o São Paulo e o Lisieiro iria para o time do Milan. Por isso, Paquetá foi às redes sociais para negar a possibilidade de transferência. Diz o atleta que para o Brasil só volta se for para jogar no Flamengo. Então, assim, a gente sabe que no final das contas, o que prevalece é a vontade do atleta. Se o time do Milan tem interesse no Lisieiro, eles vão ter que ir atrás do Lisieiro de forma diferente, não envolvendo o Lucas Paquetá, porque o jogador só vem para o São Paulo se ele quiser. Ele já falou que não quer, né, que prioriza no Brasil o time do Flamengo, né, por amor à camisa, que alguns jogadores ainda têm, né, apesar que tem muito torcedor do Flamengo que não faz questão da volta dele, né, para ver como as coisas mudam. Quando o Paquetá saiu do Flamengo, que o Flamengo ainda estava se montando para ser esse time que é hoje, muitos lamentaram a saída dele, outros nem tanto, né, entendiam que o Vinícius Júnior era mais importante, mas enfim, saíram os dois, e agora que o Flamengo alcançou outro patamar, como diz o Bruno Henrique, os torcedores do Flamengo entendem que o Paquetá não tem vaga nem no banco. Eu acho que no grupo ele teria vaga, agora de titular, chance zero para o Paquetá ser titular, até porque ele tem que corrigir uma deficiência muito séria que ele tem no futebol dele, que é a questão da cadência do jogo. Ele, por ser um jogador meia, ele tem muito aquela jogadinha de parar, né, fazer tipo um pivô no meio de campo, ele para a jogada, perde bolas. Né, muitas vezes no Flamengo ele deu contra-ataque aos adversários por fazer esse tipo de coisa, em vez de fazer a bola andar, como a gente diz na linguagem do boleiro. Ele queria travar o jogo, cadenciar, e isso aí irritava bastante a torcida, né, e é uma coisa que ele ainda continua no Milan, com esse tipo de comportamento, alguns jogos que eu acompanhei, né, e ele tem que corrigir isso aí,
para ele poder evoluir na carreira como jogador. Porque se ele continuar com esse tipo de comportamento como atleta, ele vai ter dificuldade aí de crescer. Então essa foi a notícia aí sobre o Paquetá, já desmentindo aí qualquer possibilidade de contratação por via de São Paulo, já que o jogador não quer, então fica difícil. Vamos falar agora aqui do Corinthians. Grupo de oposição do Corinthians entra na justiça pedindo o afastamento do Andrés Sanches. A Frente Liberdade Corintiana protocolou nessa segunda-feira uma ação na justiça pedindo o afastamento do presidente Andrés Sanches, do Corinthians. O grupo de oposição é composto por membros do Conselho e sócios do Corinthians que acreditam que o atual mandatário tem uma gestão temporária e desrespeitosa, né, em relação ao estatuto do clube. Por meio das redes sociais, a Frente Liberdade Corintiana vinha anunciando nos últimos dias que iria tomar medidas contra o Andrés Sanches. Nessa segunda-feira foi anunciado o pedido de afastamento do atual presidente. Como anunciado hoje, temos uma notícia importante para quem ama o Corinthians. A Frente Liberdade Corintiana acabou de protocolar no Fórum de Tatuapé a ação ou retirada imediata de Andrés Sanches para o cargo de presidente do Corinthians, publicou o grupo de opositores. Então, mais uma crise aí no time do Corinthians, né? Agora envolvendo o Andrés Sanches. E eu já falei aqui sobre essa questão do Corinthians, né? O Andrés Sanches, ele é muito responsável pela situação do Corinthians hoje. O Andrés, ele é irresponsável, né? Ele é daquele dirigente à moda antiga, que joga para a torcida, né? Que gosta de contratar jogadores sem ter dinheiro para pagar, para montar time competitivo, ganhar uma taça, né? Tipo você fazer pacto com o diabo, né? Você vai lá, consegue o que você quer, mas depois você tem que pagar a conta, né? E aí, o que o Andrés faz? Né? Que ele já fez no passado, é uma prática dele. Ele gasta o que não tem, monta a equipe, às vezes até dá certo, vai lá, conquista um campeonato brasileiro, alguma coisa, e depois ele sai, o time é desmontado, né? As dívidas acumulam, mas a torcida que não tem muita, assim, essa questão de olhar pelo lado financeiro, olham mais para o campo e bola, né? E vê, de repente, o time brigando para uma Libertadores, ou às vezes até vai para a Libertadores e não consegue nada, aí pede o cara de volta. Aí o cara volta e aí faz as mesmas coisas. Só que agora tá tão ruim pro lado do Corinthians que ele não conseguiu montar uma equipe, né? Ele já foi, assim, bem rechaçado pela torcida no início do ano, porque ele deu uma declaração polêmica / verdadeira, né? Que foi a única coisa verdadeira que ele disse aí nos últimos tempos, que ele hoje só tinha poder financeiro para fazer um Corinthians brigador ali no brasileiro para sexto ou oitavo lugar para buscar Libertadores, que ele não tinha condições de montar um time para a torcida sonhar mais do que isso, né? E a torcida caiu de pau em cima dele, mas pelo menos ele foi verdadeiro. Realmente o Corinthians não tem condição nenhuma hoje de brigar. Além disso, eu diria até que ele foi otimista, né? Se o campeonato começasse hoje, né, o brasileiro, eu não sei não qual seria o destino do Corinthians. E digo mais ao torcedor do Corinthians, que não se chateie, mas é um pensamento realista, não é pessimismo nem secação de torcedor, né? Até porque a gente tem que ser pelos times grandes, mas se o Corinthians não abrir o olho, ele vai ser o próximo Cruzeiro, né? Já aconteceu isso no passado do Corinthians, conseguiu se reerguer pela força da torcida, mas se não abrir o olho, vai virar uma bola de neve e o Corinthians aí vai ser o próximo Cruzeiro, né? Vai cair para a segunda divisão e vai ficar com um elenco muito inferior, como é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje tem realmente um time de Série B, ao contrário de outras grandes equipes que caíram para a segunda divisão em outras épocas.
e até tinham condições de manter um time de Série A, né, e subiam com o pé nas costas, né, subiam ganhando o campeonato da Série B com facilidade. O time do Cruzeiro esse ano, né, abrindo esse parênteses aqui, para fazer essa comparação, o time do Cruzeiro não tem esse time. O time do Cruzeiro é um time realmente de Série B que vai lutar ponto a ponto para subir e ainda tem a questão dos 6 pontos negativos, né? Que começa devendo na tabela. Então o Cruzeiro vai ter que vencer 2 rodadas para ficar com saldo zero na Série B para começar a buscar um caminho. Né? E às vezes a gente sabe que na Série B, por causa de 1 ponto de diferença, um time não sobe. Né? Então tem que ficar esperto o time do Cruzeiro, né? E fazendo esse parênteses aqui com o Corinthians, porque se o Corinthians não se ligar, ele pode sim virar um próximo Cruzeiro. Até porque o time do Corinthians não usa bem o seu marketing, tem um estádio aí impagável, né, um estádio que suga todas as finanças do time, né, e ainda é mal administrado, né, um caminho muito perigoso. Falando ainda mais ou menos aqui de Corinthians, Boca Juniors se irrita com declaração de Carlitos Tevez sobre o timão, mas mantém a recuperação na mesa. Desde que as candidaturas de Carlos Tevez sobre a possibilidade de retornar ao Corinthians, a situação do jogador no Boca está ocorrendo. Como falas do atacante não agradaram parte da diretoria do clube. Mesmo assim, segundo o Diário Olé, da Argentina, o clube decidiu manter uma proposta para estender um vínculo do atleta por mais uma temporada. Entretanto, o argentino é aceitável mais 6 meses. Então, 6 meses, para quem não está ligado, por que os 6 meses? Porque na Argentina, eles não têm um campeonato igual ao nosso. Né? Na Argentina, primeiro que eles obedecem o campeonato europeu, né, a agenda europeia, calendário, lá a temporada começa no meio do ano, né, e termina no meio do ano. Ela começa em agosto, setembro e termina em maio do ano seguinte. E lá são 2 campeonatos. Né, lá não tem o Campeonato Brasileiro, por exemplo, como é aqui, o ponto corrido. Lá são duas ligas, né, da Argentina. Tem o Apertura e o Clausura. Então, quando eles falam que vão fazer um vínculo de 6 meses, é que eles querem contar com o atleta durante um campeonato, durante uma jornada. Então, por isso que lá tem alguns times que fazem contrato com alguns atletas, principalmente, voltando a falar aqui da questão dos medalhões. Como a Argentina também não é igual ao Brasil. Lá, eles até diminuem para 6 meses o contrato de alguns atletas e estamos falando do Tevez aí, que é um dos maiores ídolos do Boca, talvez ali ao lado do Riquelme, né? Então, assim, para vocês verem como a situação é. Né? E a questão do Tevez, né, para quem não está por dentro, é porque o Tevez ele deu declarações elogiando o Corinthians, né, dizendo que talvez pudessem encerrar a carreira ou no Corinthians ou no West Ham da Inglaterra, que ele também teve uma passagem legal lá. Né? Então, quando ele disse isso, ele desagradou parte da torcida e parte da diretoria. A torcida esperava que ele quisesse terminar a carreira no Boca e ele falou mais do Corinthians, né? Enfim, né? Comprou uma briga lá meio que desnecessária e acabou ficando ruim pro lado dele. Se ele vai pintar no Corinthians, eu não sei, né? Se for pela política louca do Corinthians de buscar ídolos a qualquer preço, né? Pode ser que ele venha, né? Mas hoje eu diria que é pouco provável. Vamos aqui a mais uma notícia, a penúltima de hoje. Vou falar aqui aliás, a penúltima não. Deixa eu ver aqui. A questão aqui é importante. Sobre o ex-técnico do Flamengo, Abel Braga, que, na minha forma de entender, e vocês vão entender o que está acontecendo, ele cometeu um equívoco, né? Mas a questão é o seguinte, para quem não está por dentro, antes de eu ler a notícia, aí vocês vão entender o contexto. O BAP, né, que é um dirigente do Flamengo, ele andou dando algumas entrevistas aí na semana passada
em vários veículos de comunicação, tanto canais de YouTube quanto rede de TV, e no canal, né, do Paparazzo Rubro Negro, que é um canal famoso aí do YouTube, para quem é flamenguista. Ele deu uma declaração, ele deu duas declarações polêmicas, né? Uma sobre o Lucas Prato, né? Porque o Prato teria falado na época da Libertadores que o Flamengo não era um time de pegada de Libertadores, né? Que até o Prato criticou o Diego, né? Que o Diego deu entrada nele, depois o Diego foi lá levantar ele, pedir desculpa, ele disse que aquilo ali não era atitude de jogador que queria ganhar Libertadores, né? E o BAP, dando uma resposta ao Prato nessa live, ele disse que por ele pegava uns caras aí e dava umas porradas no Lucas Prato. Então, assim, ele foi desrespeitoso com o atleta, né, pela posição que ele exerce, né, como dirigente. Ele incitou a violência, fez algumas coisas de errado. E na questão do Abel, né, quando ele foi perguntado sobre o Abel, porque o BAP, para quem não lembra, né, para quem tem memória curta, ele foi contra a chegada do JJ, né, ele era como fala o Mauro César Pereira, ele era da turma do Clube do Vinho, né? Ele era um defensor ferrenho do Abel Braga no Flamengo, comprou briga para manter o Abel no Flamengo, só que ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu. Só que agora, passado esse tempo, né, com o sucesso do português, ele resolveu bater em bêbado, né, chutar cachorro morto. Então, ele na mesma live, ele falou a respeito do Abel Braga, né, dizendo que o Abel Braga não estava tendo condições de cuidar do time do Flamengo, e fez insinuações como se o Abel Braga fosse um drogado, né, um dependente químico, seja um bêbado, um cara que usa outras drogas. Então, pegou mal essa declaração, e o técnico Abel Braga, ele resolveu aqui, agora sim eu vou entrar na notícia, ele resolveu dar uma processada aqui no Flamengo, né? Tá aqui, ó, com polêmicas aplicadas ao vice de futebol de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o popular vulgo BAP, em relação ao técnico Abel, vai ser decidido na justiça. Em nota oficial, o treinador avisou desde domingo que irá processar o dirigente. Ao canal, o BAP criticou as atitudes de Abel Braga, aquele que eu acabei de falar aqui, né, vou até passar, ainda por cima, dando a entender em entrevistas que... Aí ele criticou aqui a questão do Abel, né, que o Abel teria dito que o Flamengo perder do Inter, que teve realmente essa resenha, por isso que ele também justificou que o Abel estava drogado, né, dizendo que o Abel elogiou o Beira-Rio, disse que era normal o Flamengo perder do Internacional, né, rebaixando o time carioca, né, naquela oportunidade. Isso aí ficou engasgado na garganta dele, né. Só que o que está aqui, né, pelo menos na matéria da Fox Sports, né, que e tem aqui a assinatura da Gazeta Press também, que é o seguinte, o Abel, no meu entender, ele não tem que processar o clube, certo? Ele tem que processar o dirigente, né? Porque, vamos supor, eu estou aqui numa live, né, com vocês, eu estou aqui pela Web Rádio Gamboa. Então, se eu ofender qualquer um de vocês, né, tiver alguma treta com alguém aqui e ofender uma pessoa, essa pessoa não tem direito de processar Gerson Almeida e a Rádio Web Gamboa porque Miguel Bueno falou alguma coisa. Quem tem que ser processado é diretamente quem falou, né? Então, se realmente o Abel está tentando processar o Flamengo pela fala de um dirigente, ele está equivocado. Agora, se ele quiser, digamos assim, processar o dirigente, aí tudo bem. Aí a justiça vai determinar quem tem razão, quem não tem. Mas é aquele negócio, volto a insistir, né? A Rádio Web Gamboa e o Gerson Almeida, eles não podem ser processados por alguma coisa que Miguel Bueno falou. Quem tem que ser processado é Miguel. Entendeu? Então é a mesma questão lá. Não é o clube que tem que ser processado, é o dirigente. E a justiça que tome conta. Né? Então, sobre essa notícia aí, vamos passando. Agora sim, a penúltima notícia
vem de novo da Europa. Está fazendo intercalado aqui entre notícias nacionais e internacionais para poder ficar legal o programa. Governo de Portugal descarta público nas finais da Champions. Como partida sem presença de público, segue como tendência na Europa para finalizar a temporada 19-20. Nesta segunda-feira, 29, o secretário do Estado de Saúde de Portugal, António Lacerda, rejeitou a possibilidade de partidas na fase final do Campeonato Europeu com torcidas em seu país. Em relação à questão do público, e em função da situação atual, obviamente não. Explicou, e não sabemos como será a evolução da pandemia e como teremos feito em outras situações para tomar medidas de acordo com a evolução e proporcionalidade evolutiva da pandemia. Não foi possível antecipar o futuro. Nesse sentido, vamos continuar com cautela, disse aqui o António Lacerda. Então, assim, por que eu trouxe essa notícia? Aproveitando um gancho, né? A gente faz uma notícia para puxar outra. Primeiro, tá certo, né, na Europa de não ter futebol, e você vê que na Europa, onde o futebol que eu falo com o público, né, lá dá até para ter futebol, porque a curva lá já achatou mais, né? Claro que se as pessoas não se cuidarem, como ainda não tem uma cura, pode voltar tudo, né? Ainda estão falando aí de uma segunda onda, né? Já ouvi falar em vários lugares, em vários países, aqui no Brasil também, a tal da segunda onda, né? Então, assim, por que eu puxei esse assunto da Champions? Primeiro, para informar os amigos, né, realmente a decisão que a Champions vai acontecer sem público, e trazer a discussão para a gente aqui. Por quê? No Rio de Janeiro está sendo tomada uma decisão que a partir do dia 10 de julho, no caso é uma sexta-feira, está liberado torcida nos estádios, o que é um absurdo, né? Você voltar ao futebol no Rio de Janeiro nesse momento já é absurdo. Você liberar a torcida no estádio é mais absurdo ainda. É com capacidade mínima, é só 20% da carga, não sei o que, não interessa, né? Não tem que ter. Já é errado ter a questão do futebol, né? Ainda mais você permitir que tenha torcida no estádio. E aí, mais louco ainda vai ser quem for. Então, assim, por que eu trouxe essa notícia? Para fazer um paralelo. Se na Europa, que é um país sério, lá em Portugal, né, que teve sim uma incidência da doença muito grande, mas hoje está mais controlado, os caras não cogitam, né? E olha que a Champions vai acontecer no final de agosto. A gente está falando ainda de quase 2 meses, né? São quase 60 dias para isso, né? E os caras estão achando que daqui a 60 dias ainda não tem condições. Estão batendo martelo agora. Aí aqui no Brasil que o negócio tá pegando, aí você vai botar público no Maracanã, porque assim, vamos supor, voltando à história do Campeonato Carioca, para entrar no contexto, para ficar tudo bem explicadinho para a galera. Se acontecer do Fluminense na quarta-feira ter uma campanha superior ao Flamengo e o Flamengo ganhar o turno e tiver uma final de Campeonato Carioca, vai ser liberado os 2 jogos da final entre Flamengo e Fluminense com público. E caso o Flamengo venha ganhar os 2 turnos e seja campeão no geral, aí não teria final, né? Então essa medida ela não seria válida, porque não teria, digamos assim, jogos, né? Então não teria público. Aí para o Campeonato Brasileiro já é outra história, porque aí já entra outra entidade, então seria outra história, mas assim, é meio absurdo você pensar em questão de público nesse momento, né? O futebol em si já é meio radical a volta, né? Não era para voltar agora, é você ainda liberar, né? Mas vale a pena lembrar que não é a volta do futebol pelo futebol, é um plano de flexibilização do Estado do Rio de Janeiro, que está flexibilizando em várias áreas do comércio, está abrindo aqui e ali, aos poucos, né? Eles têm lá plano A, plano B, eles vão passando as etapas, primeiro estágio, segundo estágio. A gente vai discutir mais sobre isso especificamente em outras lives, quando a gente for falar sobre política, sobre utilidade pública, mas a questão é essa, né? Eles têm um plano de contingência lá para
flexibilizar, e um desses planos de flexibilização é a reabertura do estádio para o público do futebol, né? Então, assim, abrir pode abrir, mas se eu tivesse do lado do estádio, eu não iria, né? Então, você abre se você quiser, mas você não é obrigado a pegar seu filho e ir num cinema porque o cinema está aberto, né? Você tem que prezar pela sua vida. Pelo menos eu penso assim. Então, essa foi mais uma notícia aí pra gente. E finalizando aqui, uma notícia que eu prometi para vocês lá no início da live, né, que saiu do forno aqui agora de noite. Justiça veta pedido da Globo contra a transmissão de jogo pelo Flamengo. Cabe recurso, né? Então vamos lá. A Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de liminar da Rede Globo no sentido de barrar a transmissão da partida entre Flamengo e Boa Vista, válida pelo Campeonato Carioca, e marcada para quarta-feira, dia 1º de julho. O clube rubro-negro tem interesse em mostrar o confronto em sua televisão oficial no YouTube, a Flá TV, mas cabe recurso por parte da emissora. De acordo com o All Sport, a decisão foi de Ricardo Seifer, juiz titular da 10ª Vara Civil. Ele entende que não há institucionalidade no direito do Flamengo, já que existe a medida provisória 984, que dá ao mandante a prerrogativa de comercializar os direitos de transmissão do jogo. Então, assim, não vou ler o resto da notícia porque é muito extensa, a gente já está com o tempo aqui apertado, só fazendo um comentário. Como eu disse lá no início da live, quando eu estava falando do estadual. Se fosse hoje, né, se o jogo fosse começar agora, agora são 21 horas e 57 minutos, se o jogo fosse começar às 10 da noite da segunda-feira, tinha transmissão com imagens pela Flá TV, né? O Flamengo chegou a oferecer as partidas, essa partida em especial, para algumas emissoras abertas, como Rede TV e SBT. A Rede TV chegou a se interessar, só que recuou porque essas televisões, na verdade, elas têm medo de comprar uma briga judicial com a Globo, né? Então, elas recuaram, né, e a Globo está pedindo aí uma multa de 2 milhões, né, caso o Flamengo venha passar a partida, e uma compensação final, né, que é um mérito jurídico que a gente entende lá na frente. Teria que consultar um jurista para explicar para vocês, e o tempo é curto, mas hoje o Flamengo está liberado para passar a partida, né? Então, pode acontecer de quarta-feira de tarde ou de noitinha, já que o jogo é às 21h30, pode acontecer de quarta-feira às 6 da tarde, acontecer uma nova decisão e falar, não pode passar. Ou pode acontecer até durante o jogo mesmo, a bola está rolando, eu acho pouco provável, mas pode acontecer, no Brasil tudo acontece, de estar rolando a bola, sei lá, 10, 15 minutos de jogo e vir uma situação, derruba a transmissão aí porque a Globo ganhou uma causa. Então, essa não é nem novela mais, né? Já virou um seriado, né? Flamengo versus Globo, ela tem capítulos diários aí. Hoje foi esse, amanhã vamos ver o que acontece e vamos esperar para quarta-feira para ver quem é que vai ter razão aí. De qualquer jeito, a Flá TV ela já passa o jogo em áudio, né? Tem a transmissão lá via rádio, né, da Flá TV, mostra só a lateral do campo, fica mostrando lá o técnico ou os técnicos das equipes na sua movimentação. No mínimo vai ter isso, né? E se tudo der certo, né, se a Globo não ganhar mais nada daqui para quarta-feira, tem a transmissão. Beleza? Esse foi o programa Miguel Boente Amigos, desta segunda-feira, dia 29 de junho. Quero agradecer bastante a vocês que participaram com a gente, através da Web Rádio Gamboa, aqui no Facebook, na nossa live. Agradecer a você que está acompanhando aí esse programa gravado através do YouTube. Sempre lembrando, canal Todos por Um, se você está acompanhando aí através do nosso canal, se você gostou do nosso trabalho, curta a nossa live, compartilhe a nossa live com seus amigos para que outros venham a conhecer o nosso trabalho e se inscreva no canal, que é muito importante. Volto a frisar, a gente está precisando aí chegar rapidamente na marca dos 1.000 inscritos e é um trabalho de formiguinha nesse início, né? Para você que tem 100 mil inscritos, chegar em 1 milhão é fácil, mas você que não tem quase nada, chegar a 1.000 é um caminho longo, né? Gerson Almeida sabe disso, então a gente pede aí a ajuda de todos vocês
E tenham uma boa noite, fiquem com Deus. E é contigo aí, amigo Gerson. Apresentou muito bem a programação, valeu mesmo, Miguel Boente. A gente volta agora na sexta-feira com mais uma edição do Miguel Boente Amigos. Lembrando que, mais uma vez, a edição do programa vai dar às 20 horas, né, Miguel? Isso. Lembrando que durante a semana aí a gente vai ter uma programação do canal Todos por Um. Vamos ter live aí. Aí a gente vai ter uma programação. Exatamente. Inclusive, a gente está fazendo uma grande divulgação com relação ao canal Todos por Um. Eu estou fazendo uma grande divulgação com isso, a Web Rádio está ajudando nessa divulgação e a gente com certeza vai chegar junto. Inclusive, Miguel, além da divulgação do canal Todos por Um, a gente também está fazendo aquela divulgação também do canal Web Rádio Gamboa, né? A gente já pegou um canal que já estava sendo feito, no caso, na verdade, né? Para não ter tanto trabalho, da seguinte forma: a gente já atingiu já os 1.000 inscritos. A gente começou com 600 inscritos, e já chegamos a 1.000 inscritos, tá, Miguel? E agora a gente está no trabalho também de divulgação do canal Todos por Um, e logo eu tenho certeza que vamos chegar a 1.000 inscritos também. Tranquilo. Toda parceria é válida. Com certeza. Então, beleza, galera. A gente fica por aqui com mais um programa Miguel Boente. A gente volta agora sexta-feira, a partir das 20 horas. A gente convida você para fazer parte de mais uma programação. Hoje a gente atingiu aqui na nossa live, deixa eu dar mais uma olhada aqui rapidamente, Miguel. Aqui, sem atualizar, atingimos hoje 601 pessoas alcançadas, 64 engajamentos, 11 comentários e apenas 20 compartilhamentos aí do pessoal que compartilhou a nossa live hoje. Muito obrigado pela companhia, por essa parceria maravilhosa. Então, valeu, Miguel. Tchau, tchau, e até sexta-feira com mais um programa. Valeu. Valeu. Valeu.